Nesse vídeo eu vou passar umas informações para você que mostram que o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo até o final do ano que vem, está mais preocupado em fazer a SAF do que fazer o estádio. Mas peraí, a SAF não era para construir o estádio? Será que o Flamengo precisa mesmo de SAF? Ou será que é um projeto para se perpetuar no poder? Ou para outras coisas ainda mais ocultas? Fica aí que a gente vai responder já já. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, pelo clique, pela audiência, pela companhia, pela paciência. Muito obrigado de coração se você é inscrito aqui no canal, se não, uma olhada aí, verifique a sua inscrição para você, é de graça pra gente aí que vale muito, de coração mesmo. E se você já nos conhece, cara, e puder ser membro aqui do canal ou ajudar a gente via Pix, antenadosnajogada2018@gmail.com, você será um patrocinador do canal e vai apoiar o canal a ficar ainda melhor, mais dedicado, mais constante, beleza? Muito obrigado mesmo. Bom, vamos lá para o assunto SAF Flamengo, estádio, que é mais uma cortina de fumaça, seria para falar de SAF, né? Cara, o Lauro Jardim deu uma informação hoje no blog dele, lá no portal do Globo, que preocupante, antenado. Preocupante em relação àquilo que a gente já vinha falando no vídeo anterior, né? Assim, da reunião da Caixa com o Flamengo, que até então todo mundo tinha ficado otimista. Torcemos aqui para o estádio do Flamengo sair. Agora, que estádio? Não tem um projeto, não tem ainda uma capacidade definida, quantas mil pessoas vai caber, não tem ainda o formato do estádio, quanto ele vai custar, não tem nada. Só se tem a ideia, a intenção de construir um estádio no terreno lá que pertence ao Fundo de Investimentos da Caixa Econômica Federal. E o terreno avaliado, como a gente trouxe a informação no último vídeo, é em torno de 250 milhões de reais. Esse valor o Flamengo tem, para você ter uma ideia, em caixa. O Flamengo encerrou o ano de 2022 e iniciou 2023 com patrimônio líquido, isso você pode pesquisar à vontade aí, é uma informação pública, em torno aí de 300 milhões de reais. Ou seja, patrimônio líquido, dinheiro que o Flamengo tinha ou ainda tem em caixa. E o faturamento do Flamengo em 2023, mesmo não sendo campeão de nada, quase que foi igual ou até um pouco maior, por incrível que pareça, do que o de 22. Cerca ali de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, o Flamengo teve de lucro ou superávit, chame como quiser, em 2022, 168 milhões de reais. Quem tem uma grana assim não precisa virar SAF, correto? Então por que o Flamengo insiste tanto nessa ideia? O Flamengo não, porque o Landim insiste tanto nessa ideia. E eu vou trazer a informação aqui do Lauro que deixa a gente mais preocupado em relação a isso. Porque parece que a SAF é o objetivo final e não o estádio, que o estádio é só um pretexto. Olha só o que o Lauro publicou no seu blog hoje. Reunião entre Flamengo e Caixa sobre estádio frustra o banco. E o motivo? O clube representado por Rodolfo Landim não tinha qualquer projeto detalhado, só tem o plano de erguer uma arena num terreno que pertence à Caixa. Não ficou muito claro o que eles querem, diz uma pessoa com acesso às negociações. É exatamente isso. E a gente já vai entrar aqui na questão SAF, né, que como a gente trouxe no vídeo anterior, foi debatido já no Conselho e deve ser cada vez mais debatido nesse ano de 2024, o último ano da gestão Rodolfo Landim. Mas afinal, Landim quer tanto essa SAF para quê? Se o Flamengo tem dinheiro, se o Flamengo tem crédito, se o Flamengo ainda pode utilizar naming rights para fazer o seu estádio, né, para colocar o nome no estádio. Isso aí pode gerar mais uns 300 milhões tranquilamente para o Flamengo. Cara, o Flamengo com uma arrecadação que tem, isso... gente, eu vou ser bem sincero aqui, eu era reticente em relação à questão da SAF, mas eu não era totalmente contra, porque eu acho que era uma coisa que precisava ser debatida até pela questão do modelo do Bayern mesmo, né, que o Landim foi até lá, a Alemanha, para tentar se inspirar, tentar aprender um pouco mais. Mas vamos ser um pouco racional aqui. Não tem como a gente se comparar com a Alemanha. A Alemanha, cara, é um dos países mais éticos, mais desenvolvidos, mais civilizados, com
dos menores índices de corrupção do mundo. Né? A corrupção é infinitamente mais controlada do que aqui, por tudo que eu falei anteriormente, né? Por serem mais éticos, mais civilizados. Para você ter uma ideia, na Alemanha você pode andar, e eu sei porque eu estive lá e presenciei isso, fiquei chocado. Na Alemanha você não tem roleta no metrô. Você paga o metrô porque você acha e sabe que é honesto, é o certo a se fazer. Se você não pagar, você vai entrar ali e vai correr o risco de um fiscal aparecer, te pedir o bilhete e você não ter, mas, cara, eu andei de metrô lá e não vi nenhum fiscal. Então muita gente pode andar de metrô de graça e não acontece nada. É tudo pela honestidade. E aqui no Brasil é assim? Aqui não é, gente. A gente sabe que qualquer escândalo lá na Alemanha repercute muito mais e tem uma punição muito mais severa do que aqui, que tudo termina em pizza no nosso país, infelizmente. Então, a questão da SAF pode vir a ser muito, muito prejudicial ao Flamengo. Se não for pensar em corrupção, pode pensar em perpetuação de poder. O Landim, eu já vou ler aqui a entrevista que ele deu para o Mauro César, o trecho específico, pode, por que não, querer se perpetuar no poder de alguma forma dentro da SAF do Flamengo, uma SAF que venha a ser criada. Ah, o Flamengo precisa de 1 bilhão para construir o estádio. O Flamengo pode pegar um empréstimo de 1 bilhão e vai pagar isso em 20, 30 anos a juros baixíssimos, porque o Flamengo tem crédito. E o Flamengo ainda pode pegar o naming rights, o Flamengo ainda tem dinheiro em caixa, o Flamengo arrecada uma barbaridade. Por que o Flamengo vai fazer uma SAF para vender 25% dos seus ativos para outras empresas? E aí sim vai ser uma empresa que, na teoria, vai ser para dar lucro, né, para esses acionistas, mesmo que minoritários. O objetivo vai ser dar lucro. E aí o Flamengo vai sempre ter 25% mordido por essas empresas. Não faz o menor sentido. Realmente não faz o menor sentido. Se o Flamengo já não precisaria dar lucro hoje, por que o Flamengo vai ter que dar lucro de verdade? Vamos ver aqui o que o Landim falou para o Mauro César em relação a se ele estaria nessa SAF, se ele participaria dessa SAF ou não. Em entrevista ao jornalista Mauro César, Landim comentou que a SAF seria o projeto ideal para financiar a construção de um estádio próprio do mais querido. Além disso, o mandatário não descartou ocupar um cargo em uma possível SAF no Flamengo futuramente. Abre aspas aí para o Landim. As regras de governança é que definiriam, mas com o controle sendo do Flamengo, seria uma decisão do conselho diretor, com grande participação e poder decisório do presidente eleito. No Bayern, alguns executivos da SAF acumulam as mesmas funções como executivos da associação desportiva. Por exemplo, o presidente é presidente da SAF naquele momento, tá? Porque a SAF nada mais é do que uma empresa que cuida do futebol. A rigor, isso já ocorre no Flamengo. No caso do Maracanã, o senhor Severiano Braga foi apontado pelo Flamengo como gestor da futura empresa que estamos criando com o Fluminense para gerir o Maracanã em caso de vitória na licitação. Lembrando que o Flamengo e o Fluminense têm essa permissão de uso do Maracanã, que já foi renovada 7 vezes. São ainda os permissionários, os concessionários provisórios, precários, que é a palavra correta, do Maracanã. E esse Severiano Braga já é o CEO do consórcio do Maracanã. E o gramado do Maracanã vem sempre sendo motivo de problema. E quando a Conmebol entrou lá para ficar 13 dias administrando antes da final da Copa Libertadores da América, o Maracanã melhorou de uma forma assim, o gramado, né? Impressionante. Então, e o Maracanã não vem sendo muito bem administrado. A gente que é da imprensa já pode falar isso de carteirinha, né? Com toda a propriedade. Dependerá das regras de governança. Os sócios do Flamengo podem preferir que o presidente acumule o cargo e presida a SAF, ou que ele ajude a apontar, por exemplo, um profissional selecionado no mercado para a função. A decisão seria dos sócios, relatou Rodolfo Landim. Cara, então tem essa polêmica de perpetuação de poder, lembrando que o Landim vai entrar no último ano dele agora, em 2024. Em 2024, final, tem eleição e ele não vai poder se recandidatar, vai ter que passar, né, para um sucessor aí, para quem ele escolher, caso seja eleito, né? E ainda tem essa questão do Flamengo ter prejuízos financeiros graves e ainda de questões de corrupção também, né? A gente sabe como é que é o Brasil e se no governo já é assim, tanto municipal, estadual, federal, imagina em clubes, como seria, digamos assim, mais fácil, né, acontecer problemas, coisas indesejáveis de corrupção. Enfim,
Comenta aí, antenado, o que você acha da ideia de uma SAF no Flamengo? Precisa, não precisa? Concorda com o que eu falei? Ou você tem uma posição diferente? Mais uma vez, agradeço aqui a sua participação, seja muito bem-vindo e antenados à jogada, torcemos sem parar. Tamo junto, valeu!